Então, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Essa é a nossa aula de número 11, né, da disciplina de metodologia do ensino do jogo do esporte na escola. Meu nome é Ricardo Rezer e a gente vai continuar, vai dar continuidade, então, ao trabalho que a gente vem fazendo na disciplina nesse curso de especialização em educação física escolar EAD, tá bom? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas, tá? Antes da gente iniciar, vamos fazer aquela nossa primeira rodada, né? Os assuntos paroquiais aí, quem tiver algum informe, alguma questão aqui no início da aula, a gente pode abrir esse espaço aí para quem tiver, tá? Eu tenho 2 informes aqui, tá bom? O primeiro, eu vou partilhar com vocês aqui o link para o 7º colóquio de epistemologia do CBCE. Eu não sei se todos conhecem o CBCE. O CBCE é o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, né? E o CBCE, ele tem, olha, várias pessoas ali, algumas pessoas colocando que conhecem ali, ó. E o CBCE, ele tem uma série de GTTs, se não me engano, são 13 GTTs, né? São grupos de trabalho temático. Então, o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte é uma sociedade científica, uma associação científica que procura pesquisar, aglutinar pesquisadores de várias áreas do conhecimento, né, que se debruçam, né, sobre a pesquisa no campo da educação física. E eu já havia falado alguns encontros atrás sobre o 7º colóquio, tá? Então, dentro dessa organização interna, né, nós temos ali os GTTs. Os GTTs são os grupos de trabalho temático. Eu falei ali no número de 13, se não me engano, tem GTT Escola, GTT Atividade Física e Saúde, GTT Formação Profissional, e tem o GTT Epistemologia, né? O GTT Epistemologia é um GTT que procura estudar, veicular e compreender as diferentes correntes teóricas que transitam e que são produzidas na educação física brasileira, enfim, suas interlocuções com a América Latina e com outros países, né? E eu faço parte desse GTT. E no dia 30 de maio, 1º de junho e 2 de junho, nós teremos, então, o 7º colóquio de epistemologia do CBCE. Essa edição ela é em homenagem ao professor Silvio Sanches Gamboa, professor da Unicamp, que faleceu no ano passado e que tem uma contribuição na área epistemológica da educação física, uma contribuição bastante significativa, tá? Então, ele é homenageado dessa edição. E no evento vocês vão encontrar ali na programação, eu coloquei ali no chat, né? Vocês devem ter visto ali no chat. Vou colocar de novo aí para quem está chegando, ó. Ali tem a programação, as inscrições são gratuitas, né? São sem custos, tá? É sem custo. O evento ele vai se dar de forma online, já tem um número bom de inscritos. A gente está agora na fase de apreciação dos trabalhos que foram submetidos, tá? Principalmente a sexta-feira ela é destinada aos trabalhos que foram submetidos para apresentação, na forma de pôster, na forma de tema livre, comunicação oral, enfim. Enfim, fica o convite, tá, pessoal? Vejam maiores detalhes ali na programação do evento, certo? Seria uma boa experiência, né, no sentido assim de se aproximar, né, de um campo da educação física que vem produzindo bastante coisa, né? Vem crescendo substancialmente a aproximação da educação física com outros campos do conhecimento, com várias correntes teóricas, né? Enfim, valeria a pena aí dar uma olhada lá para se aproximar desse debate e compreender um pouquinho mais, né? Para quem gosta desse tema. A epistemologia, ela é uma palavra que vem do grego, episteme, ela tem mais ou menos a ideia de estudo do conhecimento, né? É como se fosse pensar o estudo do conhecimento, né? Então, as bases teóricas com as quais o conhecimento da educação física se estrutura, né? As divergências, né? As aproximações e distanciamentos de vários saberes que transitam aí na educação física. Professor. Tá? Com desdobramentos aí, né, na nossa intervenção, né, na nossa prática, no nosso trabalho cotidiano a partir da produção, né, que a própria educação física vem desenvolvendo. Eu vi alguém abrir o microfone, não sei se era alguma questão. Professor, é porque não está aparecendo o link
que o senhor está repostando para a gente, não sei se é link, não sei se é título, não está ficando aqui no chat. Ah, então não. Então vamos ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele estava só para o pessoal da. Obrigado, Alexandro. Ó, agora eu coloquei ali, ó. Agora deve estar aparecendo, né? Agora está sim. Tá, obrigado, viu? Eu estava colocando e ele estava ficando só para aqueles que estavam na sala de espera ali. Mas agora tá ok. Certo? Então ali tem as informações, vale a pena dar uma conferida aí, tá bom, pessoal? Buenas, fica o convite. Tá? E outro convite que eu queria fazer para vocês é um evento que ainda vocês vão receber maiores informações sobre ele, tá? Que é o chamado UFPEL Sem Distância, que é um seminário de integração dos diferentes cursos de EAD que a UFPEL organiza e produz e propõe, né? Então, ó, em parceria com a OAB, no caso, nosso caso aqui, né, e outros cursos em EAD que a UFPEL é, organiza e disponibiliza para a população em geral, para a sociedade em geral, enfim, em várias áreas do conhecimento. Então, é um evento que vai acontecer no dia 29 e 30 de maio e 1º de junho. Então, lá vão ter oficinas, vão ter atividades coletivas, ele vai ser presencial e também online. Então, acredito que mais tardar aí, semana que vem, final dessa semana, início da semana que vem, vocês devam receber maiores informações, né, a partir da professora Franciele, tá bom? Então, o que a gente tem ainda, não tem muita informação, mas vai ser um conjunto de disciplinas, atividades, palestras, enfim, conferências, tá? E vai ser de 29 de maio até 1º de junho, tá bom? Então, fica o convite aí para vocês irem se organizando a partir dessa dinâmica que vai se estender de uma lógica presencial, mas também para uma lógica do formato EAD, né, como a gente tem feito cursos como esse, tá bom? Então, 2 convites aí, né? Tá? Algum outro aviso, alguma outra questão? Lembro que a gente está gravando também essa aula daí para o pessoal que não está assistindo ela nesse tempo síncrono, né? Não está sincronizado nesse momento aí, tá bom? Buenas. Então, se nós não temos aí nenhum aviso paroquial, a gente vai tentar trabalhar hoje dentro de uma nova... Vamos tentar introduzir uma nova dinâmica, no sentido assim, novo tema, melhor dizendo, né? No sentido assim de deslocar um pouco esse primeiro momento, onde a gente fez um trabalho mais voltado para as questões de cunho conceitual, contextualizando melhor, né, o nosso próprio trabalho, a disciplina, os conteúdos que a disciplina vai abordar, está abordando, né? E agora a gente entra numa sequência de 3 aulas em que a gente vai tentar esmiuçar melhor, né, a questão metodológica, a questão do ensino, a questão de possibilidades para o ensino da educação física escolar, tomando como referência o jogo, o esporte como conhecimentos importantes, né, de serem disponibilizados, quer dizer, parte do acervo cultural que é produzido ao longo da história da humanidade, que os alunos têm direito a poder acessar para poder usufruir de maneira crítica e autônoma desse saber, desses saberes, né? Então é nessa direção que a disciplina ela vai vai fazendo um deslocamento e agora ela entra nessa próxima sequência de 3 encontros, né? Nessa direção, ok? A propósito, no final da aula hoje a gente vai falar a primeira parte da nossa avaliação, tá? Então, acredito que 8h15, por aí, a gente vai suspender vamos ver até onde a gente vai, até lá, e aí a gente entra na parte da avaliação. Hoje é um primeiro contato, assim, já para vocês irem se organizando, para a gente ir se organizando dentro daquilo que a disciplina vai propor como processo avaliativo, né? Então, no final da aula a gente fala mais sobre isso a partir do que a gente vai estudar, inclusive na própria aula, né? No encontro de hoje, tá? Nós tínhamos um tema na semana passada que era um texto que estava disponível no e-aula, que é um texto chamado Projeto Curricular, um texto do professor Fernando Jaime Gonzalez, é uma figura bastante respeitada na área da educação física,
uma pessoa muito qualificada, né? Um amigo pessoal e, ao mesmo tempo, alguém que vem contribuindo, né? De maneira significativa na área da educação física, na discussão curricular, tá? Vocês tiveram acesso ao e-aula, o título é Projeto Curricular e Educação Física, o esporte como conteúdo escolar, né? Então, espero que tenham feito a leitura do texto, porque hoje a gente vai tentar dissecar esse texto e levar esse referencial, né, como um dos referenciais que vão orientar a nossa própria avaliação, tá? Vamos ter outros ao longo dessa sequência de aulas, né, que vão tratar de maneira mais específica essas questões de projeto curricular, né? Buenas. De maneira geral, né, o texto ele mostra a importância de fazer uma aposta em propostas curriculares, né? O texto é a aposta na necessidade de propostas curriculares para pensar a educação física. Quer dizer, inclusive para a gente poder saber, para a gente poder ter compreensão se o nosso trabalho ele vem tendo êxito ou não, né? A ideia de que nós conseguimos identificar, né, avanços ou retrocessos dentro do nosso trabalho, ele é a base, né, de uma relação intrínseca com aquilo que a gente propõe. Ou seja, eu só consigo avaliar o meu próprio trabalho e aquilo que a escola vem desenvolvendo junto comigo, né, a partir do momento que eu tenho um horizonte, que eu produzo um horizonte, quer dizer, para onde eu vou me movimentar, para onde eu vou caminhar, né, para onde eu vou seguir. E esse processo, ele é um processo necessário, mas, ao mesmo tempo, ele é um processo que, ao longo dos anos, ele vai ficando menos penoso, né? Por que ele vai ficando menos penoso? Porque, ao longo do tempo, eu vou conseguindo construir um repertório para poder pensar as questões curriculares na educação física, né? Currículo vem de currere, aquela ideia de algo em movimento que você lança à frente, né? Então, nesse sentido, pensar projetos curriculares é lançar objetivos à frente, lançar determinados horizontes que vão orientar o meu trabalho. Então, a discussão curricular na educação física, a gente já viu isso, me parece que na semana passada, é uma discussão ainda recente se a gente for pensar a educação física perto de outros campos, né? Então, a gente pode pensar que a educação física tem uma discussão aí de 30, 40 anos aí com relação às questões curriculares, né? Veja, a LDB de 96, se a gente pensar a primeira LDB de 71, a segunda de 96. Ali na LDB de 96 está expresso a ideia da educação física como um componente curricular atrelado, articulado ao projeto pedagógico da escola. Então, se a gente for pensar 96 para cá, a gente tem menos de 30 anos a partir disso. Então, o fato de que isso se constitui como um elemento da LDB, depois como um elemento que constitui a base curricular nacional, a base curricular comum, a base curricular comum, a base nacional curricular comum, né? Então, na medida em que ela também, a educação física se institui como uma parte da área das linguagens, ela também vai assumindo um lugar que vai possibilitando uma potência maior para a gente pensar o nosso próprio trabalho, né? Mesmo com todas as críticas que eu faço, né, com relação à própria BNCC, a lógica da pedagogia das competências e etc., a BNCC ela nos ajuda a dar conta daquilo que quem lê o texto vai lembrar, aonde o professor Elenor Kuntz, lá na página 71 do texto, vai dizer assim: a organização de um programa mínimo para a educação física deverá, pelo menos, conseguir pôr fim à nossa bagunça interna como disciplina atividade escolar. Ou seja, o fato de não termos um programa de conteúdo numa hierarquia de complexidade, nem objetivos claramente definidos para cada série de ensino. Ora, a BNCC ela não resolve essa questão, mas ela nos dá horizontes interessantes na medida em que ela pontua as unidades temáticas que vão constituir e que podem constituir o currículo escolar dentro de determinado contexto, né? Então, veja, o esporte e o jogo estão presentes dentro da BNCC. O esporte e o jogo estão presentes dentro da proposta curricular do Estado do Rio Grande do Sul. Ele está presente dentro de boa parte das propostas do ensino da educação física nas redes em cada município, né? Então, de certa forma, o esporte e o jogo são conhecimentos consolidados como sendo conhecimentos importantes
que devem fazer parte de uma composição curricular dentro do campo da educação física, e é a nossa responsabilidade, né? Trabalhar nesse contexto de forma a poder produzir uma hierarquização de complexidade. Essa expressão do professor Kuntz, que está na página 71 do texto, ela é uma expressão chave para a gente pensar uma responsabilidade que nos cabe, que ainda não é uma responsabilidade resolvida, mas que é algo que a gente precisa ir amadurecendo com o tempo. Afinal de contas, o que distingue o segundo ano do terceiro ano, o que distingue em nível de complexidade crescente, né? Os diferentes conteúdos que a gente trabalha, as diferentes habilidades que vão sendo desenvolvidas, etc., etc. Então, nesse sentido, a ideia de um projeto curricular, ele nos ajuda a poder pensar o nosso próprio trabalho a partir de um esforço que vai se dando a cada ano, a cada semestre, a cada mês, na medida em que é impossível um professor que trabalha na escola pensar sua aula individualmente a cada dia, a cada momento, planejar seu trabalho, né, dentro de uma estrutura que é bastante caótica, né, no sentido assim de que ela é sempre a brincadeira aquela do futebol serve, né? A escola é uma caixinha de surpresa nesse caso, né? Mas a gente não consegue, possivelmente pela carga de trabalho que a gente tem e pelo tempo de atividade, de preparação de aula que a gente não consegue a cada semana, a cada aula, a cada dia, estar tirando da cartola um novo contexto, uma nova organização e criando o mundo a cada semana, né? A cada dia, né? Então, um currículo, ele nos ajuda a pensar, como vocês bem sabem, como que nós vamos situar o conhecimento específico da educação física ao longo, por exemplo, do ensino fundamental, né? Aqui o professor Fernando pegou a primeira parte a segunda parte do ensino fundamental, na época ainda a turmas seriadas, né? Da quinta série à oitava série. Hoje nós teríamos aqui um trabalho desenvolvido, seria do sexto ao nono ano, né? Então, a gente vê ali um trabalho desenvolvido dentro de uma perspectiva que tem uma lógica de fundo, quer dizer, parte de duas coisas, parte da disciplina que ele trabalhava na graduação, que, se não me engano, a disciplina deixa eu ver aqui, é uma disciplina da graduação, que é Planejamento e Currículo em Educação Física, e, ao mesmo tempo, de um trabalho articulado com professores da rede, professores de Educação Física, né, que trabalhavam no município de Juí. Tá? Então, essa proposta é constituída a partir dessa relação do professor Fernando, né, professor Gonzalez, com os professores que faziam parte dessa proposta, conforme ele descreve ao longo do texto. Tá? Então, se por um lado a gente tem um texto aqui datado de 2006, que foi produzido ali até 2001, 2002, como está expresso no texto, apresentado no evento em 2003, que deu origem a esse livro, onde o texto do professor Fernando está inserido. O livro é O Fenômeno Esportivo, Ensaios Críticos Reflexivos, né? É um evento que eu organizei na universidade que eu trabalhava, a UNO Chapecó, e que aconteceu em 2013. Foi um evento que teve um impacto bastante interessante em vários segmentos da educação física, né? E desse evento publicamos o livro, que é constituído de vários capítulos. E o professor Fernando, ele produz um desses capítulos, que mais tarde, junto com a parceria do professor Alex Fraga, da URGS, vai ser a origem, né, daquilo que a gente vai ter depois de maneira, obviamente, mais elaborada e mais sistematizada, com mais fundamentação, aquilo que vai ser a proposta do Rio Grande do Sul, a proposta curricular do Estado do Rio Grande do Sul. Então, nesse sentido, o livro ele tem o texto, né? Ele tem uma característica original nesse sentido, e, ao mesmo tempo, ele mostra que essa discussão curricular é uma discussão que ela vem se dando já há algum tempo. Se a gente for pensar, né? 30 anos não é pouca coisa, falando lá de 96, 97, né? Depois ali 2006, onde foi publicado esse texto, então a gente está falando aí de quase 20 anos atrás. Mas também a gente percebe que essa discussão ela ainda está fresquinha, porque a Base Nacional Curricular Comum, a BNCC, ela traz esse debate de maneira bastante decisiva para as escolas, porque, veja, a base não é currículo,
A base não é um currículo. A base é uma base curricular. Ela é uma referência para a produção curricular, né? E ela traz diferentes unidades temáticas, entre elas a questão do jogo e do esporte. Então, a gente vê, por um lado, uma discussão que, comparando com outras áreas, né, ela não é muito antiga, né, ela é uma discussão recente. Por outro lado, né, vamos pensar que aí a gente está falando de 30 anos de acúmulo também. Então, nesse sentido, por um lado, a gente está começando, por outro, também cabe evidenciar o número de propostas que a gente já tem, né? Eu selecionei ali, acho que eu já mostrei aqui o livro para vocês, o Coletivo de Autores, né? De 1992, esse livro. Então, aqui a gente está pensando um livro de 30 anos atrás, que se preocupava com a questão da metodologia do ensino da educação física, ou seja, se preocupava com questões curriculares. E já lá, nesse período, dava um pontapé inicial significativo, tanto é que esse livro se torna um clássico, né? Para pensar a produção curricular no campo da educação física, que hoje vem se desenvolvendo de maneira mais significativa, né? Por exemplo, tem uma tese que foi uma tese de doutorado do professor Paulo Carlan, que chama O Esporte como Conteúdo da Educação Física Escolar, né? Então, dentro desse livro, né, dentro dessa pesquisa, né, o professor Carlan procurou, ao longo de um bom tempo, o doutorado dele durou 3 anos e meio, quase 4 anos, né, pensar o sentido do esporte na educação física escolar, mas ao mesmo tempo pensar a questão de como que podemos contribuir com o processo de desenvolvimento curricular da própria área, né? E ele vai fazer, primeiro, uma base teórica para trabalhar com o seu texto, e depois ele vai fazer um processo de... É como se ele fosse seguir o professor, né? Ele vai acompanhar um professor, ele inclusive nomina o nome do professor, é o professor Gilmar Wiercinski, né? Gilmar Wiercinski é um professor da rede, e ele vai trabalhar com esse professor a partir de um acompanhamento de como o professor organiza a sua prática cotidiana, seus limites, desafios, dificuldades, problemas, né? Virtudes, avanços, coisas que o professor consegue produzir. E aí está um grande mérito do livro do professor Paulo Carlan, porque geralmente a gente pensa a educação física numa perspectiva meia pessimista, né? Nossa, é tudo um problema, não temos material, não temos não sei o quê, falta isso, falta aquilo. O professor Carlan recupera aqui um trabalho de um professor, poderia ser de qualquer rede, de qualquer contexto, com dificuldades de espaço físico, dificuldades de materiais, etc., como qualquer contexto tem, né? De tempo para estudar e etc., mas um professor comprometido com o seu trabalho. E ele vai avançando no texto, procurando, né, apresentar aquilo que o professor vai produzindo ao longo da disciplina, né? Os avanços que o professor consegue trabalhar ao longo do tempo. A gente vai falar mais um pouquinho melhor, vai falar um pouquinho melhor sobre o trabalho do professor Paulo Carlan quando a gente for focar mais na ideia da metodologia de ensino, tá? Então, veja, essa introdução que eu estou fazendo aqui para a gente, né, tá iniciando a aula de hoje, ela é para ver esse contexto da educação física, a discussão curricular e como ela é uma necessidade do campo, porque a gente muitas vezes pergunta o que fazer, né? Como fazer, né? Essas são perguntas necessárias, né? Mas, muitas vezes, a gente esquece de ver também o que a área está produzindo sobre isso, ou às vezes não tem oportunidade, né? E é importante entender que a área vem produzindo nos últimos 30 anos muita coisa sobre isso, né? Muita coisa sobre o ensino da educação física, sobre o currículo, sobre uma hierarquia de complexidade que seja razoável, que possa ser pensada nos contextos da intervenção. E é nesse tom que o trabalho do professor Fernando tem um caráter original nesse caso, né? Porque ele vai tentando desenvolver ao longo do texto, né, a apresentação de uma experiência que nos inspira para poder pensar a nossa própria prática, né? Veja, quando ele vai falar, por exemplo, ali do esporte como conhecimento, veja, o esporte ele não é só uma ferramenta, veja, bota por terra,
né? Se a gente levar a sério essa ideia do esporte como um conhecimento, a gente não vai mais falar que o esporte, o jogo, a dança, as lutas são ferramentas pedagógicas, não. Porque as ferramentas, elas nos acompanham e depois nós largamos ela em prol de outras coisas, né? A gente constrói uma mesa tendo o objetivo de construir uma mesa, e para isso a gente usa martelo, chave de fenda, a gente usa serrote, a gente usa ferramentas, né? E quando a mesa está construída, a gente larga esse material e a gente vai usufruir da mesa. Então, veja, esse material foi só um meio para a gente poder chegar a algum lugar, para poder construir um objeto, para construir uma mesa, né? Nesse caso, nós não queremos que o esporte seja só um meio, porque o esporte é um saber que nós temos a responsabilidade de tornar acessível para a vida das pessoas, assim como o jogo, né? E assim como as demais questões da educação física, os demais temas da educação física. Então, veja, na medida em que a gente pensa o esporte como um conhecimento, como um conteúdo, a gente vai dar para o esporte, para o jogo, um valor em si, ou seja, o texto do professor Fernando está falando do esporte. Mas veja como o jogo vai se aproximar ao longo do tempo, na possibilidade que os alunos vão organizando determinadas práticas, né? E vão fazendo um jogo entre o jogo e o esporte, né? Possivelmente isso acontece em muitas das aulas que vocês desenvolvem, né? A gente vai trabalhar com esporte, mas na hora da gente desenvolver o esporte, a gente faz uma articulação significativa com o jogo, né? Tanto é que a gente utiliza a expressão jogo de bola com os pés, jogo de bola com as mãos, né? E a gente produz ali aproximações com o contexto esportivo, né? Muitas vezes com uma estrutura bem distinta daquela que o esporte formal apresenta, né? Mas então, nesse sentido, né, a ideia de pensar o esporte como um conhecimento faz cair por terra essa ideia da ferramenta, coloca o esporte como um valor em si, quer dizer, um saber necessário para a produção da vida a ser ensinado, né? E ao mesmo tempo não, e aí está um ponto importante, ao mesmo tempo não quer dizer que com essa prática, com esse ensino, a gente não vai desenvolver nos alunos também coisas como senso de cooperação, né? A possibilidade de trabalhar em grupo. Veja, mas isso é uma consequência do nosso trabalho, né? A ideia de pensar o ensino do esporte como sendo um objetivo principal, né? Ela passa no sentido de valorizar o esporte, os saberes do esporte, os saberes, mas, ao mesmo tempo, pensar que esse movimento de ensino-aprendizagem ele vai produzir desdobramentos. Óbvio que vai. A gente pode insistir na questão de evidenciar a competição entre os alunos, mas também pode evidenciar a cooperação. E, a partir daí, evidenciar uma tensão entre competir e cooperar, trabalhando esses elementos como temas que interessam ao ensino do esporte, né? Por exemplo, no esporte a gente não só compete o tempo todo, a gente coopera, inclusive com o adversário, a gente respeita as regras, né? A gente deixa ele ficar com posse de bola sem brigar com ele, por exemplo, né? A gente deixa ele fazer aquilo que ele tem que fazer, aquilo que ele pode fazer, né? Porque senão o jogo não anda. Se a gente não permitir que o adversário tenha a sua oportunidade de participar, né? Não anda o jogo, não tem jogo, né, nesse sentido, tá? Porque só alguém vai ficar com a posse de bola, só alguém vai fazer gol, só alguém vai saltar, só alguém vai correr. E a ideia é que a gente possa pensar isso como um acesso, ou seja, uma democratização dessas práticas. Então, nesse sentido, cabe reconhecer a centralidade que o ensino do esporte representa como um saber importante, né? É que nem ensinar matemática, que nem ensinar português, né? Veja, a gente ensina as operações básicas, mas elas não são só meio, que daqui a pouco a gente abre mão, né, e vai seguir a vida. Não, a gente quer que esses saberes nos acompanhem ao longo do tempo. As operações básicas da matemática nos acompanhem ao longo do tempo, né? E no caso do esporte, a possibilidade de resolver problemas do jogo, taticamente falando, né? Nós queremos que isso acompanhe a vida dos alunos. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que há consequências das nossas ações e que essas consequências elas se dão no plano dos valores também, né? Quais são os valores que a gente vai potencializar nas aulas, né? Agora, isso são
é que nem o suor, né? O suor da educação física ele é uma consequência, ele não é um objetivo. Nesse caso, os valores eles também são consequência. E são importantes, né? É importante pensar essa questão. A gente chama de axiologia, né? O estudo dos valores. Então, a educação física ela é axiológica, porque ela também preconiza valores. Mas ela também é teleológica. Telos quer dizer finalidades. Então, as finalidades, para que educação física? E, ao mesmo tempo, ela é epistemológica, porque ela tem um saber que precisa ser desenvolvido. Então, veja, ela tem um saber que precisa ser desenvolvido, saberes, né? Mas ela também tem finalidades e ela tem valores. E esses elementos, eles constituem um projeto curricular, quer seja de maneira expressa, quer seja de maneira implícita, né? Nas ações que vão se desenvolvendo no cotidiano. Por exemplo, na BNCC, o esporte é uma unidade temática dividida em 8 categorias, lembram? Esportes de marca, precisão, campo e taco, de rede, parede, de invasão, técnico combinativo, de combate, né? Ou seja, isso está disponível da BNCC. Por exemplo, quando a gente pensa assim, esportes de invasão, né? São os mais comuns ali que a gente vê na escola, né? O futsal, o basquete, o handebol, né? Como que a gente lida com essa estratificação ao longo do tempo? Todos têm que ir para dentro da matriz curricular, todos têm que ir para dentro do projeto curricular que o professor vai desenvolver? Não, óbvio que não. Mas como que a gente vai construindo mecanismos, né, de poder ponderar de maneira mais qualificada ou de qualificar o nosso próprio trabalho, né, avançando nessa discussão a partir de uma hierarquia de complexidade, né? Então, o jogo, né, por exemplo, se a gente pensar o jogo como unidade temática da BNCC, tem os jogos da cultura popular, jogos eletrônicos, os jogos das comunidades, das regiões, né? O SESC, eu separei agora, tem um trabalho muito legal que chama Jogos do Mundo, né? Onde tem um pequeno catálogo aqui, mas é um projeto bem interessante, aonde ele procura reproduzir diferentes jogos, né? Jogos de salão, jogos de nesse caso aqui são jogos sem movimento, né? Mas tem vários outros catálogos dessa forma, né? Então, por exemplo, e vai tentando aproximar de uma origem, né? Quer dizer, culturalmente, como que surge o jogo do Resta 1, né? Como que surge o jogo do Jogo da Velha, né? Como é que esses jogos eles vão, jogos muitas vezes milenares, né? Como é que eu vou trabalhando essa complexidade? O professor Fernando ele nos traz alguns elementos para poder pensar isso, né? Ou seja, ele vai operar entre os saberes amplos, aqueles saberes que a gente fala que é para o agir prático, e aqueles saberes para o esclarecimento, quer dizer, saberes que precisam ser pensados para a aula e saberes que precisam ser pensados para contextualizar essa aula. Ou seja, se vocês perceberam, quando ele vai trabalhar com as questões mais práticas da proposta, né, ele só vai fazer isso, né? Ele só vai fazer isso depois que ele constrói um lastro. E esse lastro vai se estruturar a partir de alguns elementos, como, por exemplo, né, o que é escola, né? Que projeto de educação física é esse? Veja, ele está respondendo ali na página 76 para que educação física naquele contexto lá. Qual é a nossa posição frente àquilo? Pensando a nossa conversa da semana retrasada, né? Sobre o porquê educação física, para que educação física, por que ela se encontra no contexto escolar, né? Eu vou fazer a leitura desse pedaço e vou passar a palavra para ver se tem alguém que está querendo fazer alguma... desenvolver alguma consideração ou fazer alguma pergunta, alguma coisa. Veja, um projeto curricular, isso está na página 81, a partir de um trabalho da professora Alda Pirolo e colaboradores, né? Ele diz assim, um projeto curricular não é outra coisa senão um esforço de explicitação dos saberes que se entendem fundamentais em nossa área do conhecimento, sistematizados numa sequência teoricamente facilitadora do processo de assimilação ativa e criativa, que se reconhece como uma ferramenta para pensar o currículo da escola,
mas que não se confunde com ele, posto que o currículo é um fenômeno institucional que adquire identidade própria em cada um dos contextos históricos em que se cria e se desenvolve. Por isso que ele trabalha com a ideia de princípios, né? Sugestões, contribuições, princípios, porque o currículo ele se estrutura nos contextos, ele se enraiza ou não nesses contextos, né? E a ideia de pensar os saberes que se entendem como fundamentais é que vão compondo esse repertório que vai estruturar. E daí a importância do conceito, né? Aí, nesse caso, eu tinha posto aqui, aí a importância do conceito, porque, veja, teorias produzem conceitos. É por isso que, às vezes, as pessoas não entendem, elas acham que alguma coisa é muito teórica, no caso, né? Mas, veja, tá aqui, ó. Teorias produzem conceitos que organizam e estruturam nossa forma de ver o mundo. Veja, um projeto curricular ele se faz do ponto de vista teorético, porque ele é sempre uma projeção. Ele precisa de um nível de abstração, porque o professor não produz isso a partir... Ele não vai lá na sala de materiais a todo momento, ele não vai na quadra, ele não conversa a todo momento com o aluno, ele abstrai em muitos momentos. Ele vai testando essa abstração e essa proposta ao longo das aulas. Mas se ele não consegue ter esse repertório, esse lastro que eu falei agora aqui, que o Fernando tenta colocar no seu texto, ele não tem esse repertório que dê sustentação e, portanto, às vezes o aluno pergunta, professor, para que a gente aprende isso? E, às vezes, o professor não consegue responder. Professor, quando eu pergunto assim, professor, para que educação física? Para que escola? Essas duas perguntas são fundantes, porque elas, a partir dessa organização conceitual que elas exigem, né, elas nos ajudam a organizar e estruturar nossas formas de ver o mundo, de agir no mundo. Portanto, nessa lógica, a teoria ela tem uma perspectiva de intervenção concreta na realidade. Então, a teoria não é só aquilo que fica no mundo das ideias, né? Que fica lá em um outro mundo pensando, e aqui nós temos o mundo da vida, o mundo prático, aquele mundo da intervenção. Não, a ideia de pensar a teoria de forma articulada com a prática, como muitos de vocês falam e fazem, é uma ideia de pensar como que os conceitos com os quais eu opero se entremeiam na minha prática pedagógica e me ajudam a estruturar processos de intervenção que me permitam chegar a determinados objetivos pré-estabelecidos. Veja, nós objetivamos coisas, ou seja, trabalhar como professor e professora é perseguir objetivos, que é diferente da nossa vida, por exemplo, como pai, por exemplo, como mãe, como cuidador, como cuidadora, né? E aqui eu falo pai biológico, falo pai não biológico, etc. Mas as pessoas que têm uma relação familiar, de enlace com os filhos, com as filhas, né? Independente da condição de origem. Nesse sentido, veja, aqui não tem um projeto do qual a gente estrutura objetivos e vai perseguindo isso a partir de um planejamento, né? A gente vai tocando a vida e trabalhando a partir de prévias, né? A partir de organizações com as quais a gente vai estruturando coletivamente, em família, enfim, vai projetando coisas, mas na escola a gente projeta coisas, a gente tem um horário para trabalhar, a gente tem um horário para terminar, a gente tem um ciclo, né? A gente tem um ciclo que inicia no início do ano, finaliza no final do ano, quer dizer, nós temos objetivos traçados, esses objetivos também são do campo da abstração, e eles têm a ver com a nossa compreensão teórica das finalidades da educação física naquele contexto que a gente vai operar. Então, quando eu penso para que educação física na escola, eu estou respondendo uma pergunta macro. Quando eu penso para que educação física no 5º ano, eu estou respondendo uma pesquisa, uma pergunta que também é macro, mas num contexto micro. E ela não vai representar o universo dos 5º anos, mas ela vai representar algo importante para aquele 5º ano, né? E conforme na educação física, as pesquisas do campo curricular e a intervenção dos professores no campo escolar, no campo universitário, na universidade também a gente faz isso. É preciso fazer isso, né? Trabalhar como docente, né, sem planejar é um desastre, né? A gente vai pescar e, se não planejar, vira um desastre também, né? A gente esquece muita coisa, não faz o que deveria fazer, etc, etc.
E a ideia de planejar parte, então, de intencionalidades, parte de objetivos, parte de uma estratificação de elementos que eu vou trabalhar ao longo do semestre, ao longo do ano, ao longo do bimestre, ao longo, sei lá, qual é o ciclo, qual é a unidade didática, temporalmente falando, que eu vou estruturar. E como que eu vou complexificando isso, né? Qual a distinção entre o jogo do bobinho no 5º ano e no 6º ano, no 7º ano, né? Ele vai estar presente em todos esses anos escolares? Quais são os temas que eu vou trabalhar? Veja, o jogo do bobinho é um jogo que eu posso trabalhar do 1º ano do ensino fundamental até o 9º ano, até o ensino médio. O jogo do bobinho se estrutura como um momento interessante para quem trabalha com esporte de alto rendimento, né? O jogo do bobinho ele tem elementos significativos do ponto de vista técnico, a questão da execução dos movimentos, né? Quer seja com a mão ou com o pé, e quer seja do ponto de vista tático, né? Quando eu jogo a bola, né? Quando eu jogo, como eu jogo, para quem eu jogo, né? Veja, aí tem questões do ponto de vista tático, que é a resolução, a possibilidade de resolver problemas, né? Tanto do ponto de vista individual como do ponto de vista coletivo. Então, veja, essa experiência contada pelo professor Fernando, né, narrada no texto, a partir dessa parceria que ele tem com professores da escola, das redes, né, que fazem parte de um contexto de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, mais ou menos 400 quilômetros distante de Porto Alegre, daqui de Pelotas também, mais ou menos isso, uns 450 quilômetros, né? Ele vai tentar estabelecer alguns elementos para pensar para que escola, para que educação física. A gente está falando de esporte, que fenômeno é esse? Se vocês olharem lá na página 77, né? Se forem olhar a página 77, lá na página 77 tem um breve conceito de esporte, veja, e isso nos ajuda a orientar, porque, por exemplo, num curso de especialização como esse, trabalhava com um professor que operava com a ideia de que musculação era um esporte, né? E outras práticas que não são esporte, né? Como em algumas outras oportunidades, eu tive a oportunidade de dialogar com professores, né? E ele vai dar ele vai, em certa medida, dar um breve conceito aqui no chamado sentido restrito do esporte, né? Uma prática motora, corporal, orientada a comparar um determinado desempenho entre indivíduos ou grupos, regida por um conjunto de regras que procuram dar aos adversários iguais condições de oportunidade para vencer a contenda e, dessa forma, manter a incerteza do resultado, e que as regras que regem a competição estão institucionalizadas por organizações, que podem ser ligas, federações, que assumem, exigem a responsabilidade de definir e homogeneizar as normas de disputa e promover o desenvolvimento da modalidade com o intuito de comparar o desempenho entre diferentes atores esportivos, por exemplo, a nível mundial, mas também a nível local, nível nacional e etc. Na página seguinte, na 78, a partir de um alemão chamado Alan Gutmann, lá a gente tem as características do chamado esporte moderno, né? Onde ele coloca 7 características básicas. Secularização, que é a ideia da transformação de uma prática que antes tinha um cunho mitológico, né, para um determinado contexto não mais mitológico, sim baseado na racionalidade, por exemplo, na razão, e por aí vai. A ideia de igualdade de chances, especialização de papéis, racionalização, burocratização, quantificação e busca do recorde. Isso, volto a dizer, no sentido estrito, né? No sentido restrito. E depois ele vai entrar com o fenômeno da esportivização. Veja, até aqui eu poderia substituir esse projeto pela noção de jogo, pela ideia de jogo, e poderia desenvolver a partir de elementos que a gente já estudou no primeiro momento da disciplina, não é câncer conceitualmente sobre jogo. Né? Não é nada. Mas não Oi? não. Aí o que faz? Paloma, microfone. Paloma da Mota. Então tá. Bueno, eu acho que eu já falei bastante nessa primeira parte aqui. Depois eu queria entrar mais na parte da proposta que ele apresenta, né?
de maneira mais específica na questão metodológica, ali como ele organiza as questões, né? Os temas com os quais ele vai operar. E volto a dizer, ali não é uma questão, não é uma receita, né? Como bem sabe, mas são princípios curriculares, essa expressão que ele vai usar ao longo do texto, né? Vamos dar uma rodada, ver se tem alguma questão, alguma consideração até aqui, tá? Depois a gente avança para essa questão mais específica, né? Pensando ali a proposta curricular, a ideia de conteúdo, né? Até chegar aos princípios orientadores gerais. Alguma questão aí, pessoal? Certo, então veja, Helenara, tu colocas um elemento aqui, ó, que cabe ao professor identificar as necessidades da sua turma e com isso pensar nas propostas importantes de desenvolvimento. Veja, o que tu está dizendo aqui, Helenara, na verdade, é algo que vai ser pensado, olha só esse texto aqui, nós vamos ver com mais atenção esse texto aqui em outra aula. Mas olha só esse texto aqui, esse livro aqui, chama assim, ó, Metodologia do Ensino dos Esportes Coletivos, tá? Ele é de autoria do professor Fernando Jaime Gonzalez, que é o do texto que a gente leu agora, e do professor Walter Bracht. Então, veja, professor Fernando, essa aqui já é uma publicação de 2014, tá? 2012, deixa eu ver, 2012, né? Então, veja, aqui nós temos uma publicação que vocês tiveram acesso agora, de 2000, vocês leram, de 2006, publicada em 2006, produzida ali por 2002, 2003, né? 2003, que foi apresentada no evento. E aqui já tem uma outra apresentação, uma outra referência mais atual de 2012, né? Aonde ele vai estabelecer, junto com o professor Walter, né, alguns capítulos. Veja, o primeiro é por que ensinar esporte na escola e na disciplina Educação Física? Essa é uma pergunta decisiva para a gente pensar, porque do contrário, se a gente não pensar nos motivos que nos levam a isso, nós naturalizamos, né, o nosso próprio trabalho como se já estivesse pré-determinado, né? E aí vai entrar a questão do que ensinar, né? Se não me engano, está previsto daqui a 2 aulas da gente ver esse texto aqui. Mas por que eu lembrei aqui? Porque no capítulo 6, na página 102, ele vai apresentar o desenho de unidades didáticas. Esse material aqui, eu vou repassar para vocês mais à frente, né? Deixa eu ver só aqui, a 102. Ó. Veja. Aqui. Então, veja, ele começa na página 102 falando sobre o planejamento, né? Sobre o planejamento do ensino dos saberes corporais em uma unidade didática. Veja, Helenara, isso que tu colocas, ele inicia dizendo assim, sobre o planejamento, que é organizado a partir de passos, como vocês bem sabem, mas olha só o primeiro passo, aonde ele vai usar como referência o basquetebol. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é um diagnóstico. Veja, nós temos a nossa proposição curricular, mas o que e como e quando a gente vai ensinar para o aluno, veja, da onde parte isso? Parte das dificuldades, né? Veja, como é necessidades, mas como a gente faz para identificar isso? Observando os comportamentos de jogo com o propósito de identificar os principais problemas que comprometem o desempenho dos alunos. Veja, e esse diagnóstico ele passa por um registro. Quer dizer, nós vamos trabalhar voleibol. Quando os alunos jogam voleibol, sem uma orientação prévia do professor, como eles jogam voleibol? Tem alunos que já jogaram basquetebol, né? Tem alunos que não jogaram, tem alunos que não querem jogar, tem alunos que já têm experiência, outros não têm experiência. Como que eu consigo identificar esses elementos? Vendo-os jogarem, né? Observando. Veja, nesse caso aqui, as 2 ou 3 primeiras aulas, elas são simplesmente de jogo. Jogo de bola com as mãos. Nesse sentido, o basquetebol é a referência e o professor, através de diários de campo, vai anotando as dificuldades que os alunos têm para desenvolver essas dificuldades, ou seja, desenvolver desafios que possam contribuir com o ensino daquelas questões que os alunos ainda têm dificuldade. Veja, por isso que o professor ele não é um facilitador, o professor é um dificultador, porque ele vai produzir desafios
a partir das dificuldades dos alunos num determinado período temporal que nós chamamos de unidade didática, e a partir daí, desse movimento entre aquilo que o professor objetiva, aquilo que os alunos mostram para ele, e a unidade didática, temporalmente falando, ou seja, o tempo, são 3 semanas, 4 semanas, há uma previsão inicial, que pode se confirmar ou não, quer dizer, daqui a pouco eu preciso alongar essa unidade didática para os alunos aprenderem um pouquinho mais. Daqui a pouco eu vou diminuir o tempo dessa unidade didática, porque os alunos vão aprendendo com uma facilidade que me surpreende, né? E eu vou jogando o jogo curricular dessa proposta a partir da resposta que os alunos vão nos dando, né? Então, nesse sentido, essa ideia dos desafios, né, elas são ideias que nos colocam na condição de alguém que vai dificultar a vida dos alunos. Então, a gente não facilita eles, a gente dificulta eles. Por isso que eu digo que o professor é um dificultador nesse caso, né? Professor? Oi, pode falar. Agora vamos dar uma rodada aqui. A Elinara falou pelo Professor, chat. Zeca, professor Zeca, por favor. Boa noite a todos e todas. Esse tema tema do texto, inclusive, imprimi ele aqui, eu prefiro ler no papel, enfim. Porque aquela dificuldade que ele começa o texto falando, eu não vou lembrar textualmente assim, mas aquilo que se vê a mesma aula que às vezes é passada no 5º ano é passada no 2º ano do ensino médio, muitas vezes. Ele começa mais ou menos assim. É um exemplo que ele usa, isso. E eu vivenciei isso como aluno. Tá? Mas eu quero trazer outras coisas. Assim, eu fiquei pensando muito numa pergunta que o senhor fez aí, por que ensinar o esporte, por que a educação física, né? Foi uma pergunta que ficou. Aí eu fiz o seguinte, olha, porque eu questiono, mas eu questiono no sentido assim de trazer elementos para a nossa discussão aqui. Por que ler um conto? Se aprender vôlei não muda a vida de uma pessoa, por que ler um conto? Por que fazer teatro? Por que ouvir música? Por que entrar no TikTok? Tá, então, o que eu quero com isso, né? Eu quero dizer que muitas coisas que se faz, que o nosso aluno faz na escola e fora dela, ele tem algum interesse nisso, ele procura aula de violão, ele procura aula de teatro, tá? E por que ele não procura aula de educação física? Eu não sei, por vários motivos. Eu estou trazendo um questionamento, um tema para debate. Assim. Teve uma semana de conselhos lá na minha escola, né, numa das escolas, e aí ficou com uma colega lá que não é da área de educação física para aplicar aulas, e ela deu um período livre, deu uma bola de basquete para os meninos, deu uma bola de vôlei para as meninas, e eu fui. Quando deu um intervalinho, eu dei uma fugida no pátio, e eles estavam, os dois grupos, jogando assim de forma harmoniosa. E por que quando o professor interfere, não parece que emperra, sabe? Tem alguma coisa que emperra. E quando a gente deixa a organização para os alunos, aquilo flui. E eu vou dar um exemplo do futebol. No futebol profissional, a gente faz um recreativo com um grupo de atletas. Aí eles apitam, eles dividem os times, aquela atividade flui de uma maneira sensacional. Aí vai alguém da comitê que dá problema. Então, por que a presença desse mediador cria um problema? E só para terminar assim a minha fala, quando esses dias um aluno me disse para mim, eu não sei se eu contei isso aqui na nossa aula já, professor, vamos jogar bola? Eu digo, vamos jogar bola. Só que para eles jogar bola é jogar futebol. Eu digo, mas vem cá, basquete se joga com peteca, handebol se joga o quê, com uma pedra? Vamos jogar bola, mas não necessariamente futebol. Isso aí só para ilustrar, porque numa parte do texto, que eu não vou lembrar agora também, fala muito da questão cultural, né, do esporte. Então, quando se fala em esporte no Brasil, hoje já está mudando, mas quando se fala em esporte no Brasil, se fala em jogar bola
se fala em futebol, né? E aí eu sou da opinião que o futebol não deve ser trabalhado na escola. Porque se a escola é local de novas vivências, a maioria dos alunos eles não precisam do ambiente escolar para jogar futebol. Isso aí eles fazem fora da escola. Bom, acho que falei bastante, misturei bastante coisa ali, mas é que eu tenho algumas dúvidas, tá? Algumas coisas que eu queria trazer para refletir, para que a gente refletisse aí. Até eu gostaria de ouvir o senhor aí, os colegas que, enfim, Ok. concordando ou discordando, mas que a gente possa refletir sobre isso. Essa é meu recado aí. Obrigado. Beleza, Zeca. Muito bom. Quem gostaria de fazer algumas considerações ainda? Pode ser sobre o que o Zeca apresentou, pode ser sobre algum dos temas que a gente já falou antes. Enquanto o pessoal pensa, veja, primeira coisa, eu acho que essa tua postura, assim como a de outros colegas, né, alguns e-mails que eu recebi, não muitos, mas alguns, né, essa ideia de se sentir provocado, para mim, ela é uma ideia, é isso que nos move, né? Quando a gente se sente provocado, assim, aquela coisa que parece uma água morna, né? Bate na gente, vai e volta. Quando a coisa nos provoca, parece que aquilo nos acende liga uma faísca, né? Acende uma faísca ali que nos coloca na condição de alguém que, olha, isso me incomodou, eu preciso resolver essa questão que por mim não é bem assim, ou poderia ser diferente, ou eu não consigo responder. Então, essa ideia de continuar pensando, né? Tem uma frase que eu uso bastante, que eu aprendi, né? Que diante da complexidade, melhor ficar verdadeiramente em dúvida do que falsamente esclarecido, né? Então, nesse sentido, assim, ficar em dúvida não é um problema, o problema é quando tem certeza demais, às vezes, das coisas, né? Mas ficar em dúvida, ela é um movimento que é necessário, é fruto do humano, né? Agora, olha só essas questões, né? Quando tu fala do interesse, né? Bom, o aluno, ele quer aquilo que lhe interessa, mas de onde surge nosso interesse? Nós da turma aqui, do grupo aqui de alunos, nós estamos agora com 31 participantes, né? 70, 80 pessoas vêm para esse curso, alguns assistem a aula no momento síncrono, outros vão assistir essa aula em outro momento, mas o que nos move está aqui a ponto de dizer, eu me interesso por algo, né? Veja, se eu não tenho vivências anteriores positivas nesse algo, isso não me interessa. Então, muitas vezes eu percebo que os alunos veem na gente, né? E eu falo isso porque eu trabalho algumas disciplinas de cunho teórico, assim, na graduação, e às vezes a impressão que me dá no início dos trabalhos, assim, é que os alunos olham para mim e dizem assim, ó, esse cara só fala teoria, o que eu vou aprender com esse cara? Né? Então, veja, a referência que se tem nesse caso, né, é um pouco daquilo que muitas vezes move os alunos a jogarem entre si, né? Aqueles alunos que tu fala que jogam lá tranquilamente, né, entre si, eles combinaram ali, não está toda a turma ali, tem um pequeno grupo, 2 grupos, enfim, que eles chegaram num acordo a partir de interesses mútuos e organizaram um determinado contexto, né? Agora, quando a gente está num grupo maior, né, aqui tem 30 e poucas pessoas nessa sala virtual, mais os que vão assistir depois, bom, aí já não é bem assim, porque os interesses eles já se divergem mais, eles são distintos, eles são antagônicos às vezes. Eles não se colocam na condição de uma abertura que permita o diálogo e às vezes o cara diz assim, eu não quero fazer isso não é para mim. Eu pensei que era outra coisa, né? Então, a ideia básica da docência é a possibilidade de produzir um diálogo, né? Então, quando o aluno ele chega na aula e diz que eu vim para a prática, né? Eu pego alunos no segundo período para trabalhar epistemologia da educação física ali. Então, os alunos eles vêm muito mais vinculados à prática, muito mais vinculados a uma lógica que vê a educação física como uma sucessão de práticas corporais e etc., né? Que também é necessário, a experiência corporal é decisiva nesse caso também, né? É importante. Né? Mas conforme eles vão vendo o semestre, alguns vão entrando no diálogo, alguns vão se colocando na condição de abertura. E quando o cara se coloca na condição de abertura, mesmo que ele não concorde, mesmo que ele não goste, ele faz um pouco disso que tu fez aí, Zeca. Pode concordar ou pode não concordar, mas tu vai lá olhar. Quer dizer, me incomoda alguma coisa e eu vou tentar ver como que eu posso lidar com isso. Ou seja, a gente é tocado, né?
Quando a gente se incomoda com algo é porque a gente é tocado por aquele algo, né? Então, nesse sentido, né, o aluno olha para a gente e diz, o que eu posso aprender com esse cara? Né? Mesmo o futebol, que deu um acesso, é mais acessível, né? O que eu posso aprender na educação física que me ajuda na vida do dia a dia? Né? Por exemplo, qual é o valor que eu dou para as práticas corporais no cotidiano? Né? Fora da escola, onde eu tenho, olha, um belo exemplo de um diagnóstico para pensar com os alunos no início de temporada, né? O que vocês fazem fora daqui? Mas não é aquilo de uma aula em que 5 minutos a gente fica ali, o aluno fala, o outro fala. Pode até ser isso também. Mas é dele ir para casa, dele escrever um pequeno texto, como é a vida dele fora da aula, ao longo da semana, no cotidiano. Né? E a gente lê esse texto e devolver esse texto para o aluno, né? E espremer um pouquinho mais, me conta mais da tua vida, me conta mais o que tu faz, das tuas experiências com práticas corporais, né? Na universidade, a gente vê experiências assim muito legais com esse tipo de descrição histórica da nossa condição, da nossa vivência, como diz aqui, agora tem umas mensagens no chat aqui, né, sobre a questão da vivência, né, são interligadas, mas que experiências vividas são essas? Veja, então, o diagnóstico ele tem esse aspecto mais intrínseco, que esse livro agora aqui, que a gente abordou há pouco, que ele fala, mas ele também tem esse aspecto mais extrínseco, né? Por exemplo, quando o aluno ele tem que pensar, né, o que ele já fez sobre isso, né, referendar um pouco nesse sentido, o que ele já produziu, aquilo que ele tem como referência, né, nos ajuda a projetar determinados mecanismos de poder dialogar com esses alunos, né? Aqui agora entra a questão da formação, acho que ali o Vitor coloca a ideia da formação, né? Eu sempre penso assim, a formação, o que é que a gente espera da formação inicial? Né? Veja, um outro tema agora para a gente pensar. Né? Porque se a formação inicial nos desse o que a gente precisa, a gente não precisava mais continuar estudando, né? Mas a formação inicial ela nos dá o quê? Né? Ela nos dá um referencial, uma visão. Eu costumo dizer, né, que a formação inicial ela nos dá uma visão panorâmica do campo da educação física e as nossas possibilidades de intervenção, pelo menos algumas possibilidades de intervenção no campo. E a gente abraça algumas delas, tanto é que a gente lá na graduação estuda mais para algumas disciplinas, trabalha com algum projeto de extensão ou pesquisa, e a gente vai criando esse repertório. Veja, a partir do nosso quê? Do nosso interesse, mas a questão de fundo, né? Como que a gente constrói os nossos interesses? Né? Se eu fosse pensar assim, por que eu gosto mais de algo do que de outro algo? O que está na base desse gostar mais, desse interesse, né? Então, o José Saramago, que é o escritor português, lá ele morreu em 2010, tem uma frase que ele diz assim, ó, talvez uma das perguntas mais revolucionárias que a gente tenha, né? Por que eu penso como penso? E eu acrescento, por que a gente faz como faz, né? Veja, parecem questões que são irresolvíveis, mas à medida que a gente vai pensando sobre isso, a gente vai mergulhando num iceberg. Sabe um iceberg? Ele tem uma parte mais submersa, né? Eu nunca vi um iceberg, mas já vi em fotos, né? Nesse sentido, dá para ter uma ideia que a grande massa de um iceberg, de uma geleira, né? Ela está submersa, né? E como é que eu mergulho no próprio iceberg, nesse caso? Quase um movimento psicanalítico nesse caso aí, né? Então, nesse sentido, veja, ali a questão da formação inicial, da formação do lato sensu, né? A prática ajuda demais a entender como encaixar a teoria ouvida antes, lida antes, pesquisada antes, mas também aqui a questão, aqui quem está falando aqui, o Vitor, né? Também ajuda a pensar a teoria produzida durante. Porque essa ideia de uma teoria que se aplica na prática, ela é uma ideia que vai dando lugar a uma teoria que se entremeia com a prática. Porque, veja, na medida em que nós estamos estudando aqui sobre metodologia, né? E eu vou pensando, essa ideia do diagnóstico como uma fase inicial para pensar uma unidade didática,
Eu posso partir isso das minhas experiências anteriores, mas eu estou usando uma referência. E conforme eu vou entendendo essa referência, eu vou incorporando outras coisas. Por exemplo, pode ser que eu fazia esse diagnóstico, mas não deixava os alunos jogar livremente nos primeiros momentos das aulas, ou nas primeiras aulas de uma unidade didática. Será que isso dá certo? Bom, eu poderia já fazer isso, mas eu não tinha um diário de campo para cada turma, para anotar as características da turma, o que aquela turma faz que eu posso usar, por exemplo, no momento de planejamento, no momento que eu vou pensar avaliação, no momento em que eu vou pensar o que eu vou fazer na aula. Quer dizer, características que as turmas nos permitem produzir a partir das referências que a gente vai produzindo sobre as turmas. Por exemplo, eu tenho o hábito, né, de todas as disciplinas que eu trabalho, eu tenho um caderno para elas. Né? Essa aqui já está na 2ª edição, essa disciplina de metodologia aqui, veja. Aqui eu tenho a primeira aula é de setembro de 2020. Quais são as características que eu vi, de algumas anotações que eu consegui produzir, quer dizer, coisas que eu vou escrevendo aqui que vão me ajudando a entender melhor uma turma de 30 e poucas pessoas que eu vou conhecendo, alguns pela telinha, alguns pelo chat, mas de maneira ainda muito distante. É pouca coisa. Numa disciplina, por exemplo, da escola, né? Numa disciplina da escola que eu tenho aulas semanais com esses alunos, né? Numa disciplina na universidade que eu tenho um semestre inteiro com os alunos, eu consigo escrever muito mais sobre isso. Então, esse diagnóstico, além de ser um diagnóstico que me ajuda a pensar o que é que eu vou trabalhar a partir das dificuldades dos alunos, também é um diagnóstico que vai me deixando mapear melhor as características desse grupo. Esse grupo é um grupo que consegue ficar bastante tempo com uma atividade, ou seja, produzir, ter paciência para uma explicação. Como é que funciona isso? Né? Tem turmas que são mais ativas, turmas que são um pouco mais calmas, turmas que têm uma velocidade muito rápida. Veja, como é que a gente vai lidar com essas características? A gente vai vendo isso na prática, né? No dia a dia. A gente vai vendo isso conforme os alunos vão se mostrando para a gente. Agora, o quanto que a gente consegue escrevendo sobre isso? Né? Esse diagnóstico, veja, se a gente vai avançando aqui, né, para essa questão da educação física, para o projeto curricular, pensando o que são conteúdos, né? E como que eu organizo esses conteúdos, vejam, esses conteúdos aqui, eles têm uma lógica. Se a gente for lá na página 91, a gente vê um programa de estudo do esporte no projeto curricular guia. Veja, esportes em que há interação com o oponente, esportes em que não há interação com o oponente. E aqui a gente já não está mais falando de modalidades esportivas simplesmente. A gente está falando de esportes de luta, esportes de campo e bate, esportes de invasão. Veja, os esportes de invasão estão nos 4 semestres. Como é que eu vou estruturar aqui isso? A cada semestre eu mudo, então é basquete no 5º, futebol, são esses os esportes. Veja, na semana retrasada eu mostrei para vocês um sistema de classificação dos esportes que tinha mais de 70 modalidades. E vários deles eram esportes de invasão. E alguns esportes que a gente pouco conhecia ali, como o kabaddi, por exemplo, que é um esporte de luta, mas é um esporte de luta indiano que é coletivo também. Então, um dos poucos esportes de luta coletivo que a gente tem catalogado como tal. Né? Então, quais são os que vão entrar para dentro desse processo de ensinar e aprender sobre determinadas modalidades? Né? Então, eu vou deslocando um pouco essa ideia da centralidade da modalidade e vou trabalhando com uma perspectiva que vai alargando esse horizonte. Quer dizer, não é mais futebol, vôlei, basquete, handebol. Esses esportes eles estão dentro de uma categorização, que é inclusive uma categorização que está presente da BNCC, não exatamente como o Fernando coloca aqui, mas muito próxima do que o Fernando coloca no texto dele. Veja, na página 93, olha só na página 93, lá ele trabalha com o esporte, no quadro 2, com conteúdos conceituais, técnicos ou operativos e críticos.
Veja, no 5º ano, o aluno vai aprender sobre os tipos de esportes. Quantos esportes tem no mundo? Quantos esportes eu posso trazer para dentro dessa escola, para dentro desse contexto? Que diversidade é essa que a gente chama de esporte, né? E aí, numa perspectiva crítica, olha só, a transformação do jogo em esporte. Não é esse o fenômeno da esportivização? Então, quando eu estudo o fenômeno da esportivização, eu não estou estudando só teoria, no sentido ruim do termo, né? Da onde vem o badminton? Da onde vem o frisbee? Eles vêm de práticas populares, eles vêm de algo que não era esporte antes, como tal exemplo que foi citado aqui no chat, né? Então, nesse sentido, há uma dinâmica entre teoria e prática que não deixa mais a teoria chegar, ser um momento e a prática outro. Ou seja, eu vou testando teoria na prática. Será que esse trabalho que a gente vai estudar, do Fernando Gonzalez e do Walter Bracht, será que esse trabalho dá certo na prática? Será que eu consigo? Eu estou testando isso aqui. Eu vou testar isso aqui. Veja, será que esse programa curricular, né, ele dá certo na prática? Será que eu consigo elencar, né? Será que eu consigo buscar aqui referências para pensar a minha própria organização curricular na escola? Será que ele me dá algum subsídio ou não? Eu vou testar na prática. Porque a prática testa a teoria e a teoria testa a prática. Veja, quando eu vou lá na minha aula e trago uma referência, eu estou testando essa teoria na prática, e a prática está testando essa teoria também. Então, há um movimento dialético de pergunta e resposta nesse sentido, né? Então, aí eu vou vendo várias questões que vão surgindo desse movimento, né? Olha, no 6º ano, elementos de desempenho esportivo, técnica, tática, combinações táticas e sistemas de jogo. Veja, isso são as questões intrínsecas, está dentro da lógica interna dos esportes coletivos, né? Do ponto de vista crítico, direito a práticas esportivas e desempenho individual, incluir ou excluir. Como que a gente lida com isso nas aulas? A gente, às vezes, pode fazer uma brincadeira do morto-vivo e a gente já está lá, mesmo no jogo, a gente já está lá, tu sai porque tu está fora, né? Então, como é que eu faço? Aquele cara que deveria ficar mais tempo, até porque talvez seja o mais desatento, né? Como é que eu faço ele ficar na aula? Ou como é que eu proponho outras atividades que vão desenvolver determinadas habilidades que ele ainda não tem, né? Saindo da aula que ele não vai desenvolver, né? 7º, os eventos esportivos e sua organização. Dá para pensar, né, que os alunos, quando saem da escola, têm que aprender a organizar seus próprios eventos, sistema de jogo, organizar competições, torneios entre eles mesmos. Quer dizer, isso são saberes que se aprende na universidade, mas são saberes que a gente também pode aprender na escola. Por isso que a escola é uma introdução a um repertório culturalmente produzido ao longo da história da humanidade. As manifestações do esporte, né? Lazer, educação e rendimento, né? Olha lá no 8º ano, esporte e dilemas éticos, doping. Vamos fazer um programa de estudo sobre o doping, né? Então, nesse sentido, como é que eu posso pensar o doping para além de uma questão moralista? Esses atletas também, né? Querem sempre o caminho mais fácil, né? Como é que eu complexifico isso? Para, por exemplo, o aluno entender que hoje as demandas do campo esportivo elas são tão pesadas para os atletas de alto rendimento que há modalidades que, inclusive, não conseguem, os atletas não conseguem chegar no ápice se não utilizarem substâncias, algumas permitidas, suplemento alimentar. Não é doping, mas é algo que ele precisa para além do treinamento e repouso. Quer dizer, alimentação e repouso não é suficiente para a alta carga de treinamento que ele apresenta, que é exigida dele, né? Então, nesse sentido, pensar o doping é pensar uma questão que vai envolver as questões da ética, né? Vai envolver as questões da química, vai envolver as questões da farmácia, vai envolver a questão da medicina, vai envolver a questão da educação física, vai envolver a questão do trabalho no mundo do esporte. Quer dizer, tem um tema interdisciplinar dentro desse processo.
para muito além de um julgamento de valor, dizendo que os atletas são isso, aquilo, não sei o quê, inclusive pensando que um atleta ele é representante de um grupo de pessoas no alto rendimento, né? Um grupo de pessoas que vai envolver treinador, vai envolver preparador, vai envolver uma série de pessoas. E muitas vezes essas pessoas são pessoas que induzem, inclusive, a isso, né? Então, veja, esses pequenos exemplos aqui, né, é bem no sentido do que eu coloquei antes, né? Em que medida que é possível identificar elementos dentro de um texto como esse que contribuam com a minha intervenção? Em que medida eles me fazem continuar pensando sobre a minha própria prática? Então, nessa lógica, né, a importância de pensar a proposta curricular, as propostas ou a produção de propostas curriculares, por um lado, ela nos qualifica enquanto trabalhadores da educação física. Por um lado, ela permite que a gente qualifique o nosso próprio trabalho, as nossas aulas, a nossa intervenção, que os alunos aprendam mais, né? E que, ao mesmo tempo, a gente vai criando um repertório mais denso de organização curricular que nos permita, imagina, em 10 anos fazendo um processo como esse. 5 anos, 10 anos, tentando estruturar de maneira sistematizada. Porque a gente trabalha muito, e muito. Isso não tenha dúvida. A grande maioria que está aqui trabalha muito, talvez esteja no seu 3º turno, possivelmente. Muitos aqui, se não todos. Agora, como é que a gente faz o atalho? Como é que a gente, que nem diz no esporte, né? No futebol, quando eu era atleta, tinha uma expressão que diz assim, o time está correndo, mas não está correndo certo. Como é que a gente corre certo? O que é correr certo dentro da docência, nesse sentido? Eu não sei dizer exatamente, porque isso é uma produção que se deriva de propostas curriculares. Veja, essa ideia de propostas curriculares. Finalizo aqui com essa nota de rodapé aqui uma nota de rodapé aqui na página 103, ó. Veja, aqui na nota de rodapé número 14, né? O professor aqui, que era parceiro do professor Fernando Gonzalez, né, solicitou aos alunos que em grupos definissem esporte, jogo, atividade física e exercício. E aí ele comenta, para mim isso estava tão claro, eu tinha trabalhado com eles na 6ª, trabalhado na 7ª, e saiu, ou seja, eles conseguiram definir, mas ainda, para desilusão dele, alguns tentando misturar, que ele queria que eles trabalhassem conceitos de esporte, jogo, atividade física, exercício. Veja, e aí o Fernando coloca, gostaria de salientar, na nota de rodapé 14, página 103, gostaria de salientar que pode parecer um contra-exemplo apresentar uma fala na qual o professor, aparentemente, não conseguiu que os alunos se apropriassem do conceito do esporte e suas formas de manifestação, no grau que ele entendia adequado para uma 8ª série. Mas, na realidade, o relato mostra que só tem êxito ou fracasso, e o professor disse, eu não consegui atingir meu objetivo, eu pensei que nós íamos mais longe. Veja, e o professor só vai conseguir saber se nós vamos poder ir mais longe ou não, né? Só vai ter êxito ou fracasso no ato de ensinar quando se tem o propósito de fazê-lo. Quer dizer, quando o professor tem coisas que ele almeja identificar, produzir, coisas que ele pretende chegar, portos de chegada, né? O desafio de propiciar condições efetivas de aprendizagem, todo professor tem. Para a educação física não é diferente. De tal modo, entendemos que a problemática que o projeto curricular guia tenta abordar é anterior ao processo metodológico. Por isso que a gente não está ainda no período metodológico, de trabalhar aqui na disciplina. Porque antes de pensar uma metodologia de ensino, antes da gente pensar metodologia, veja, o como ensinar, trata-se basicamente de explicitar e justificar o que ensinar. Veja, por que ensinar? Né? Quais são as origens desse processo? Quais são as consequências que eu consigo perspectivar? Em outras palavras, nossa preocupação teórica central não é o problema do aluno não aprender. Isso é um segundo passo. Porque na medida em que a gente consegue avançar com as nossas propostas curriculares e elas se tornam mais estáveis,
mais sistematizadas e mais robustas, aí eu consigo entrar numa fase além. Veja, por que o aluno não está aprendendo? Quais são as dificuldades que esse aluno possui? No sentido assim de por que ele não aprende aquilo que eu ensino? Que seria a pergunta que esse professor aqui, o professor 1, se não me engano, né? O professor 1 relata na entrevista, que é a desilusão dele porque alguns alunos não conseguiram ainda entender o esporte do ponto de vista conceitual, embora soubessem praticar esportes, né? E ele queria uma aprendizagem par e passo, quer dizer, parelha, entre praticar esportes e compreender esportes do ponto de vista conceitual, né? Então, ele se sente um pouco desiludido nesse processo, como a gente se sente depois de investir num processo pedagógico e que a gente identifica que os alunos não conseguiram avançar, né, aquilo que a gente gostaria, que a gente pressupõe, aquilo que a gente tinha como intencionalidade, né, que eles aprendessem, que eles avançassem, né? E é bem comum isso acontecer na graduação, na licenciatura, no bacharelado, no mestrado, doutorado, na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, né? Essa desilusão, ela muitas vezes nos acomete, por quê? Mas ela só é algo nesse sentido que a gente vai chamar de positivo, quando a gente consegue identificar o que é que a gente não conseguiu fazer. A gente identifica o que é que não conseguiu fazer quando a gente organiza previamente os nossos objetivos. E a gente, a partir de mecanismos, por exemplo, como avaliação, contato com os alunos e etc., o diálogo e tudo mais, a gente percebe que eles avançaram algumas coisas, em outras não avançaram, né? Então, veja, nossa preocupação teórica central não é ainda, nesse caso, ele está dizendo ainda, o problema do aluno não aprender. Isso é um segundo passo, mas o fato de o professor não ter o propósito mais claro do que ensinar. Quer dizer, então, essa ideia da centralidade do texto está, né, em focar na importância de que o professor precisa calibrar os seus objetivos, calibrar os seus conteúdos, as suas intencionalidades, métodos de trabalho e avaliação, num sentido de uma escala de complexidade entre o ensino fundamental e o início do ensino fundamental e o final do ensino fundamental. Quer dizer, é um percurso, é um processo. E na medida em que a gente vai investindo nesse movimento, a gente vai tendo mais condições de poder entender nosso próprio trabalho, nossos limites e aquilo que a gente consegue produzir de maneira qualificada. Vejam, 10 anos pensando currículo, 15 anos pensando currículo, 5 anos pensando currículo, né? Então, uma frase de um professor da primeira turma aqui, que eu achei bem interessante, né? Um colega, estudante da primeira turma, né? Naquele contexto, a gente iniciou em setembro, né? E a gente finalizou, precisou avançar mais, a gente foi finalizar lá em fevereiro, né? E eu me lembro daquele professor dizendo, olha, professor, desse exercício que a gente fez na disciplina, né, daquilo que eu consegui incorporar, eu posso dizer que eu ampliei o repertório do meu planejamento, da minha proposta curricular, daquilo que eu venho desenvolvendo na escola, né? Veja, isso para mim é um retorno altamente significativo, né? No sentido de dizer, opa, eu estou experimentando, né? Tanto é... Então, a gente sofre bastante nesse caso, não tenha dúvida, né? Veja, eu vou partilhar com vocês aqui um arquivo, ó. Deixa eu ver aqui só onde é que está aqui para partilhar. E aí tem uma articulação com isso que a gente está falando aqui. Aqui, ó. Ainda não está fechado, tá? Eu até quero ouvi-los um pouquinho agora nesse finalzinho de aula. Então, veja, pensando esse material aqui, né? Pensando esse material do Fernando e outros, como esse que eu falei agora aqui do Walter e do Fernando, até os mais clássicos, como o coletivo de autores, né, que eu falei antes, né? Eu procurei pensar um processo de avaliação para a disciplina que a gente pudesse ir construindo ao longo do tempo. Vamos ver, eu só quero ver se eu consigo partilhar com vocês aqui ele agora. E que esse processo de avaliação ele tivesse articulado com a ideia de proposição que a disciplina ela está imbuída, né? Que ela está, porque a ideia,
fazendo todo esse movimento teórico que a gente vem fazendo, a ideia é de pensar a disciplina numa perspectiva bastante prática, né? Onde ela pode contribuir com a intervenção do professor, né? Daquele professor, daquela professora que está participando aqui do curso, né? Do nosso trabalho. Então, veja, deu um panezinho aqui. Vocês conseguem ver uma parte do texto aqui? Sim. Tá, um texto do Word aqui, ó. Veja, o que que a gente... Isso já é fruto lá do ano passado, eu procurei agora qualificar um pouquinho mais, pensando um pouco da turma, do que a gente já discutiu, do que a gente já dialogou, né? Então, a avaliação, ela tem a ver com a produção de uma proposta curricular, né? Não sei se vai ficar esse o nome ainda, isso aqui ainda está tudo em aberto, né? Eu acho que ela vai ter outro nome, no sentido assim, de um título para essa avaliação, mas ela tem a ver com uma perspectiva teórico-prática de intervenção. Então, olha só, eu pensei a avaliação em 3 partes, tá? Então, essa primeira parte, sim, questões conceituais, nexos entre educação física, jogo, esporte na escola. Quer dizer, vocês vão pensar uma proposta de intervenção pensando o jogo ou o esporte, para pensar o seu próprio contexto de trabalho, né? Se tem alguém que não está atuando na área, né, ou enfim, não está nesse momento atuando, não tem problema, dá para pensar o mesmo trabalho do ponto de vista hipotético. Se você fosse desenvolver uma unidade didática para pensar o jogo ou para pensar o esporte, né, o que você diria do ponto de vista conceitual sobre jogo ou sobre esporte? Então, veja, o primeiro tópico é dizer o que você conseguiu aprender da disciplina sobre jogo, sobre esporte, a partir dos referenciais que a gente estudou. Aí aqui depende do conteúdo a ser desenvolvido. Aquele aluno ou aquela aluna que escolher sobre jogo, vai escrever sobre jogo. Não vai precisar escrever sobre esporte. Aquele que escrever sobre esporte, vai escrever sobre esporte. Não vai precisar escrever sobre jogo. Ok? Então, aqui, num segundo momento, vai tentar trabalhar com a ideia que a gente vem desenvolvendo ali. Para que educação física? E para que educação física escolar, nesse caso? Aqui eu vou melhorar um pouco a contextualização e tudo mais. E depois, num terceiro momento dessa primeira parte, apresentar nexos entre esporte e educação física escolar ou entre jogo e educação física escolar, dependendo da decisão que vocês tomarem. Quem vai falar de esporte, fala de esporte. Quem vai falar de jogo, fala de jogo. Então, essa primeira parte aqui, ela é uma parte teórica, ela é para situar a partir do que a gente discutiu na nossa primeira parte da disciplina, tá? E essa segunda parte é uma parte de contextualização. Então, aqui vocês vão contextualizar uma proposta de intervenção. No primeiro momento da parte 2, vocês vão fazer uma breve descrição do contexto de desenvolvimento da proposta. Que comunidade é essa? Que escola é essa? Quantos estudantes? Enfim, tentar fazer uma breve descrição desse processo. Desse contexto, melhor dizendo. E, num segundo momento, tal como o Fernando faz lá no texto dele, descrever linhas gerais de uma proposta de intervenção para a educação física no contexto descrito. Quer dizer, então, na medida em que vocês colocam lá uma compreensão de jogo ou de esporte, de educação física escolar, e procuram apresentar nexos entre esporte ou jogo e educação física escolar, vocês têm um lastro teórico para dar sustentação a uma proposta de intervenção, né? De maneira básica, vamos dizer assim. Num segundo momento, vocês vão descrever que contexto seria esse, e se a pessoa não trabalha, ela imagina um contexto hipotético, algum lugar que ela já trabalhou, etc. E aí, num segundo momento da parte 2, uma descrição, em linhas gerais, de uma proposta de intervenção aos moldes do que o Fernando nos apresentou lá no texto. E, num terceiro momento, uma proposta de intervenção na educação física escolar, o jogo ou o esporte como conteúdo. Então, nessa parte, vocês vão apresentar uma proposição descrita de uma unidade didática para o ensino do jogo e do esporte. Essa unidade didática eu coloco aqui como nota de rodapé a partir de um conceito bem simples. É um conjunto estruturado de aulas composto por atividades de ensino e aprendizagem desenvolvida em uma sequência lógica, visando a consecução de objetivos previamente estabelecidos.
Então, uma unidade didática tem objetivos, tem atividades, tem metodologias, né? As unidades didáticas se derivam sempre de um projeto curricular para a educação física. Então, eu tenho lá uma proposta curricular da escola, né? Em tese, seria importante ter uma proposta curricular para a educação física nessa escola, pensando todo o conjunto, né, de anos escolares no ensino fundamental, por exemplo, né? Pensar o planejamento para uma disciplina, uma proposta curricular para um contexto, né, para o 9º ano, para o 5º ano, para o 7º ano, que a gente geralmente chama trabalha na lógica dos planos de ensino, né? E o plano de ensino ele tem que ter vida nesse sentido, ele não pode ser só um ordenamento burocrático, né? Quando eu encaminhei para vocês o nosso planejamento da disciplina, é como se eu estivesse encaminhando para vocês, né? Na verdade, encaminhei o plano de ensino da disciplina. E aquilo me ajuda a pensar o horizonte da disciplina, por onde a gente vai, né? Como é que a gente pensa o mecanismo da avaliação, coisas que a maioria de vocês está careca de saber. Agora, a ideia de exercitar isso a partir de um referencial, aí que me parece que a disciplina pode contribuir, trazendo aí a experiência que vocês já têm, ao mesmo tempo em que traz esses referenciais que a gente vai estudar. Por exemplo, na semana que vem nós vamos estudar outros referenciais e já vamos entrar mais na discussão sobre a unidade didática, sobre as metodologias de ensino. Porque, veja, dentro do plano de ensino, eu tenho as unidades didáticas e dentro das unidades didáticas eu tenho as metodologias de ensino, né? Então, ela é como se fosse ali a cereja do bolo do meu processo de intervenção, né? Do meu planejamento, da minha proposta curricular, né? Então, esse terceiro, 3.1, né, seria uma descrição de uma unidade didática. Semana que vem a gente vai ver mais sobre essa unidade didática, para pensar o ensino do jogo ou do esporte no contexto que vocês vão descrever anteriormente, né? E aí, obviamente, as referências, tá? Ali está em vermelho ainda as orientações gerais, data de entrega, não sei bem ainda, a gente vai combinar, né? O texto, se vai ser até 10 páginas. Aqui eu coloquei alguns critérios de avaliação para ensaiar, né? Nesse caso, se é isso aí mesmo. Então, aqui tem o primeiro esboço, pessoal, né? Para que vocês já mais ou menos vão vendo e vão pensando junto comigo, sugestões são bem-vindas, né? Coisas que vocês podem sugerir, né? Alguém pediu a palavra? Tudo bem, professora? O José Henrique. Opa, pode falar, José. Tudo bem? Não, referente à avaliação, o senhor quer esse plano, né? E a gente faz baseado em quanto tempo na escola, por exemplo, bimestral, trimestral, semestral, ou seria um plano a longo prazo, assim, durante um ano com uma turma? Beleza, José, bela pergunta aí. Como a gente vai trabalhar com uma unidade didática, né? Não tem assim um número X de aulas que vocês vão ter que trabalhar, por exemplo, 10 aulas, 20 aulas. Vocês avaliam qual é a importância de um determinado conhecimento que vocês vão trabalhar, do jogo, do esporte, e a partir daí vocês vão estabelecer uma sequência em uma unidade didática. Então, veja, uma unidade didática, ela não vai durar um ano, ela vai ser uma micro-unidade, ela vai ser um microciclo ali dentro do teu grande ciclo de aula, né? Então, por exemplo, se tu tem lá 4 bimestres, vamos dizer, né? Dentro do primeiro bimestre, talvez tu tenha 2 ou 3 unidades didáticas, sei lá, uma, não sei. Aí vocês organizam isso a partir da experiência de vocês. Mas não tem um número mínimo nem um número máximo. Agora, se nós entendermos que a unidade didática, como está ali, ó, é um conjunto estruturado de aulas, composto por atividades de ensino e aprendizagem, desenvolvidos em uma sequência lógica, visando a consecução de objetivos previamente estabelecidos, essa unidade didática, veja, eu não tenho objetivo geral e específico, a unidade didática pode ser fruto de um objetivo específico, e ela pode durar 10 encontros, 12 encontros, 20 encontros, depende da necessidade que o professor vê para trabalhar aquele conteúdo. Tá ok, José? Sim, não, eu digo porque, por exemplo,
Se você vai trabalhar um esporte de rede, por exemplo, um voleibol, que para a prática dele requer um refinamento técnico, né, do gesto motor ali. Em um trimestre, por exemplo, se tu está iniciando, por exemplo, tu recém saiu do Nilcon, começou com um fundamento técnico ali para iniciar o voleibol. Meu planejamento teria que ser a longo prazo, assim, para que esse conhecimento, né, que esse gesto motor, como é que eu vou dizer, seja refinado, que eu consiga executar porque o voleibol, embora pareça simples, né, com 3 gestos motores ali tu consegue desenvolver, é extremamente complicado porque tu não tem o domínio, tu não tem o controle da bola, como um handball que tu segura a bola, tu olha, tu pensa, passa, recebe. No voleibol é muito mais dinâmico, eu não posso segurar a bola, tem que bater, eu tenho que realizar o toque sem segurar, ele tem que passar para o colega no tempo certo, na altura certa, enfim. Então, necessita de mais tempo para aprendizagem. Claro, só essa era a minha... Não, mas está correto, José, no sentido assim de pensar a complexidade do voleibol. Mas veja, se ele está saindo de uma fase mais principiante, eu não posso querer que ele tenha um refinamento técnico no primeiro momento em que ele se depara com o esporte enquanto modalidade. Então, por isso que eu digo, a educação física, ela deveria ter em cada escola um projeto curricular para ela, onde essa tua preocupação estivesse presente. E lá na turma do 5º ano, do 6º ano, a tua preocupação seria parte desse objetivo maior a longo prazo, percebe? Seria um pedaço dele. Então, essa é uma questão super importante que está colocada aqui. Muitas vezes parece que a gente tem que resolver o problema do aluno no vôlei ou no jogo, ou seja lá onde, numa temporada. E não, essa ideia de complexidade longitudinal ao longo da formação, quer dizer, vai havendo um nível de exigência que vai aumentando. Percebem? O nível de exigência vai aumentando ao longo do tempo, porque eu vou criando desafios mais intensos para os alunos. Né? Exatamente, porque daí se a gente, eu sei assim por um pouquinho de experiência própria, assim, no início, por exemplo, quando a gente está chegando na escola, quando está recém-formado e está começando com a prática, às vezes pode se tornar angustiante, né? Porque tu quer que as coisas aconteçam rápido, em curto prazo do tempo, tem um ano, né? Pegou uma turma lá, sei lá, o 7º, 6º ano, e aí tu acaba se frustrando de alguma maneira quando chega no final lá do trimestre ou no final do ano, as coisas que tu planejou talvez não eram para aquele tempo, era por muito mais tempo. Então, essa calma, esse tempo de aprendizagem, que vai fazer a diferença, assim, né? No meu ponto de vista, assim, avaliar o que tu está ensinando e quanto tempo. E às vezes a gente não acha muito isso, acho que nem tem, na verdade, muito, né? Específico e claro nas literatura, quanto tempo isso vai levar, porque depende muito de turma, de aluno e tal, né? Mas principalmente o esporte para ser trabalhado e na BNCC diz ali não se trabalha, se tu for olhar na BNCC ali não tem esporte de rede vários anos seguidos. O jogo, por exemplo, que na minha opinião deveria ter desde o fundamental até o médio, por exemplo, chega no 8º, no 9º, não tem brincadeiras de jogos, né? E, na verdade, tu vai ensinar, por exemplo, algum esporte coletivo, tu usa muito o jogo. Na verdade, então veja, para ensinar na verdade, gesto motor, por dentro do jogo, aí seria um método global, né? facilita a aprendizagem, né? Sim, mas seria na verdade global. não diz que não pode. Não, sim, a BNCC, na verdade, ele é uma base. Claro. Né? Não é uma, então, não é uma coisa fixa. Aquilo que não está na BNCC, ou que daqui a pouco você vai ajustar para a tua experiência curricular, né? Aquilo não é uma camisa de força, ele é um orientador nesse caso. Né? Agora, olha só isso aqui, eu fiz agora rapidinho aqui, ó, veja. É como se eu tivesse aqui na folha total aqui um projeto para educação física escolar, né? O pano de fundo aqui fosse o projeto curricular da escola, né? O projeto curricular da educação física, o projeto curricular para os anos escolares, que a gente vai chamar de plano de ensino.
Dentro do plano de ensino, nós temos a unidade didática, as unidades didáticas, né? Como a gente não tem condições de fazer tudo isso num trabalho de avaliação de uma disciplina, né, o que eu acho que vale a pena exercitar agora é uma unidade didática de maneira bastante sistematizada, organizada, com objetivos prévios, e aí tu vai dosar qual é a expectativa de aprendizagem que tu tem com um determinado grupo a partir de um determinado esporte de rede, como o voleibol. Então, tu vai construir isso na apresentação da tua proposta, tá? Agora, eu diria que isso a gente ainda vai conversar mais ao longo das aulas, bem mais. Semana que vem eu já vou tentar organizar melhor isso para dar mais orientações para vocês. Agora, o que eu diria importante aqui ao longo dessa parte inicial agora, e aqui vocês já têm elementos para poder trabalhar, né? Porque a gente já desenvolveu esses conteúdos na aula, é tentar... começando agora, começando essa semana, e semana que vem eu já vou tentar, inclusive, colocar essas orientações lá no e-aula para que vocês possam ter elas mais claras, né? A ideia de que vocês podem começar construindo concepções, conceito de jogo ou esporte, pensando o que é que vocês vão trabalhar, pensando de que educação física escolar vocês estão falando, para que educação física, né? E pensando os nexos entre esporte ou jogo e a educação física. Me parece que essa é a primeira etapa agora, que é o fundamento, como se estivesse fazendo um edifício, né? E esses seriam os fundamentos desse edifício. Depois vocês vão mostrar quem é que mora nesse edifício, quais são as pessoas, que é essa parte 2 ali, né? Dá uma descrição do contexto que vocês trabalham. E num terceiro momento, aí sim, aí a descrição de uma unidade didática, que é um conjunto de aulas previamente organizado, sistematizado, com o objetivo que vocês vão estruturar, que está dentro de um plano de ensino, que está dentro de uma proposta curricular para a educação física, que está articulado com o projeto curricular da escola. É nesse desenho que a gente vai tentar formular essa avaliação. Me parece que isso tem sentido, né? E me corrijam se eu estou errado, porque como vocês estão atuando no contexto escolar, eu me lembro da primeira turma, não foi nenhum nem dois, foram vários relatos que eu tive de pessoas que utilizaram essa proposta para fazer uma experiência pedagógica na sua escola, na sua turma, com o seu grupo, e unir o útil ao agradável, né? Que é tentar melhorar, qualificar, ampliar a sua concepção teórica sobre jogo ou esporte e educação física, pensando essa articulação teórica entre eles, né, os nexos, como está ali, pensando o contexto onde trabalha e pensando uma unidade didática. Eu até pensei em pensar uma proposta curricular, mas veja, olha o que o Fernando escreveu ali. Fica muito difícil para fazer isso ao longo de uma temporada como a que vocês têm, num universo de várias outras disciplinas que tem para desenvolver, além do próprio trabalho. Então, aqui me parece que tem um projeto que vocês vão ter tempo para poder produzir, né? Que pode impactar no trabalho de vocês, que pode contribuir com o trabalho de vocês, e que está no campo da viabilidade, quer dizer, é viável fazer isso, porque nós temos aí, vamos pensar, maio, se a gente pensar agosto, nós temos 3 meses para fazer isso aqui. Então, é um bom fôlego que dá, né? E a gente pode combinar melhor sobre esses detalhes, como esse que tu traz, José, e sobre outros que outros colegas podem ter como dúvida, ao mesmo tempo que a gente vai alinhavando, né, o prazo de entrega, e ao longo das aulas eu vou também fazendo orientações para vocês sobre esse desenho teórico, que é essa avaliação da forma como essa avaliação está estruturada. Tá bem, pessoal? Bueno, são 8h50. Se tiver mais alguma questão sobre a avaliação, eu acho que a gente pode deixar para a semana que vem, a não ser que seja muito urgente, né? E agora eu sugiro que vocês possam dar como encaminhamento, né, o início dessa parte 1, que essa parte 1 é a parte que está mais estruturada da avaliação. As outras eu vou pensando melhor ao longo da semana, e se tiverem alguma sugestão, alguma dúvida mais emergente, mandem e-mail, né? Ou semana que vem a gente se encontra nesse mesmo horário para dialogar, e aí a gente vai dialogar mais sobre unidade didática, vai entrar mais nas questões metodológicas, veja, a gente vai deslocando,
né, para essas questões mais práticas da intervenção, e aí a gente vai, no final da aula, falar de novo sobre avaliação, e se tudo der certo, eu já vou deixar disponível para vocês no e-aula esse roteirinho já mais elaborado, mais organizado, para vocês terem tempo de irem se organizando ao longo dessa temporada, tá bom? Buenas, pessoal, são 20h51, eu vi que mais gente colocou coisas no chat, eu realmente não consigo acompanhar tudo, né? E vou finalizando a aula por aí. Obrigado pela atenção, pela paciência, pelas intervenções, tá? Semana que vem, no mesmo horário, a gente se encontra pelo Zoom. Até a próxima, fiquem bem por aí, se cuidem e até a semana que vem. Boa noite, até semana que vem. Falou, boa noite, obrigado. Boa Tchau. noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.